amigos, mais uma vez aqui no canal para conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos falar sobre avaliação e desempenho. Qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Você é um professor criativo, você é um professor que ri, você é um professor que brinca, você é um professor sisudo, sério demais? Como você vê a Base Nacional Comum Curricular na sua vida de professor? Como foi a sua vida acadêmica? Então, essas questões auxiliam muito ao nosso desenvolvimento na educação. Se tratando de base nacional, nós vamos discutir um pouquinho essa relação que há entre a avaliação e desempenho. Muitos acham que avaliação e desempenho é a mesma coisa. Não, não é. Vamos falar sobre isso, mas desde já eu peço que se inscreva aqui no canal Rosana Escola e Família, porque nós vamos fazer uma série de vídeos para que a gente possa analisar e pensar sobre essas questões. Vamos lá, auxiliando aí nossos professores. Essa diferença entre avaliar e medir desempenho. Muito bem. Desempenho na Base Nacional Comum Curricular, ela está direcionada basicamente a resultados, ao Enem, a provas, de concursos para a faculdade. Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão de desempenho para as séries iniciais. Vamos colocar assim porque fica mais prático esse entendimento, tá? Na minha visão, as séries iniciais, onde tudo começa, é preciso que o professor tenha empatia, seja um professor dinâmico, seja um professor feliz, um professor engajado no que faz, um professor que ama a educação. Quando o professor trabalha apenas medindo desempenho, ele está trabalhando e esperando que o aluno aprenda e ele vai medir o aluno através de suas notas. Bem, avaliação, uma avaliação verdadeiramente no sentido da palavra, não é medir aluno por notas. Uma verdadeira avaliação, o nome já diz avaliação, a ação do professor. Então é preciso que o professor, ele planeje, ele avalie, sim, ele veja o desempenho do seu aluno, sim, mas na medida em que ele avalia, ele precisa avaliar-se, avaliar o seu conteúdo, avaliar se o seu planejamento está atingindo aquele aluno, se aquela criança está tendo empatia com você, professor. A aprendizagem nas séries iniciais, ela acontece quando a aula é dinâmica, quando o professor está engajado, quando o professor é criativo, quando o professor brinca, quando o professor desenvolve jogos em sala de aula e que vai prender a atenção daquela criança, aquela criança vai ter prazer de ir para a escola. Então, devemos pensar separadamente no que é desempenho e o que é avaliação. Vamos pensar em avaliação diagnóstica como um fator que está ali vendo o seu aluno, realmente se seu aluno está aprendendo, o que o seu aluno está precisando, o que você pode mudar no seu planejamento. A pandemia foi verdadeiramente um divisor de águas, porque o professor precisa agora utilizar, porque daqui para frente serão utilizadas metodologias ativas, onde o professor vai usar o ensino híbrido e o ensino presencial, o ensino remoto e o ensino presencial. Então é muito importante que o professor esteja atento, saiba lidar com essas novas tecnologias de informação, de conhecimento e que realmente respeite aquele conhecimento que a criança já traz para a sala de aula e parta dali, porque com certeza essa avaliação será uma avaliação realmente diagnóstica, onde seja para a aprendizagem do aluno e para que o professor mude suas estratégias. Muito fácil hoje falar que a criança é hiperativa, que a criança não se interessa pela aula. Muitas vezes a criança só está clamando
por atenção, clamando por uma atividade dinâmica. Ele é dinâmico, ele é ativo, ele quer construir, e isso gera uma certa ansiedade nessa criança. Muitas vezes a aula está tão desinteressante que essa criança começa a tumultuar, começa a implicar com o colega e é dada como uma criança hiperativa, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes essa criança é tão dinâmica e precisa ser tão aproveitada, e onde acontece a medição de desempenho, essa criança só tira notas baixas. Você, professor, o que você pode estar fazendo para mudar esse quadro? Muitas crianças não precisam tomar medicações, apenas precisam de um remédio chamado dinâmica, chamado atividade, chamado estratégias e aprendizagens, tanto do professor, a aprendizagem continuada, como a assimilação e a acomodação de conteúdos dinâmicos que façam com que essa criança se interesse pela aula, tenha prazer de estudar. Então, nas séries iniciais, essa avaliação realmente deve ser uma avaliação de via de mão dupla, ou seja, onde o professor está se avaliando e avaliando até onde o seu aluno aprendeu, até onde ele precisa mudar suas estratégias e suas dinâmicas. Seja um professor engajado, é isso que se espera da educação. A Base Nacional é uma teoria muito bonita, muito formativa, mas precisa de professores realmente engajados. É a palavra da moda e é a palavra que faz sentido. Espero ter esclarecido essa diferença do desempenho. Acho que o professor, ele deve sim medir desempenhos desde o 8º ao 3º ano do ensino médio, preparar realmente para concursos públicos, para a faculdade, para o Enem, mas as séries iniciais realmente a criança precisa aprender, e para aprender ela precisa ter essa felicidade e um professor disposto a realmente mudar esse quadro na nossa educação. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante para mim e me ajuda muito. Muito obrigada e até a próxima.